Oi, aqui é a Magda, do Interior Exterior. Neste episódio, vamos conversar sobre renovar móveis, sobre pintar móveis, mais especificamente. No entanto, este não será um guia profissional do zero sobre o que preparar, qual tinta escolher, em que momento, o quê. Porque, para ser sincera, esse assunto é tão amplo que, em primeiro lugar, provavelmente não caberia em um só episódio, e em segundo lugar. Demorei muito para começar, justamente porque queria fazer isso de uma forma bem profissional. E no fim das contas, percebi, conversando com vocês em particular, em vários chats, ou dando conselhos para amigos, que na verdade não é necessário um guia tão detalhado e especializado assim. E se alguém quiser abordar isso de forma mais ampla, esses guias já existem. E posso recomendar para vocês 2 livros, Móveis Renovados e Estofe Você Mesma, que são da mesma série e foram realmente muito bem elaborados. Dentro deles, há muitos truques inteligentes que serão úteis até para pessoas experientes. E para iniciantes, serão uma ótima introdução passo a passo. Que ferramentas usar? Que tinta escolher? Como tratar certos temas? Ambos os livros estão na nossa loja, naunentsazevnentsha.pl. Agora vou contar para vocês sobre os meus móveis, como eu os pintei, quais tintas usei e como tudo isso funcionou. Porque a verdade é que quase toda tinta serve para móveis. Só que vamos conseguir efeitos diferentes e durabilidade diferente. E qualquer móvel pode ser pintado, até aqueles bem lisos, até com laminado, nem precisamos lixar antes. Às vezes, dizem que não pode ou não é assim, mas só não é se você quiser algo profissional. Mas se temos um móvel velho que já não precisamos tanto, é melhor dar uma segunda vida para ele do que jogar fora. Embora, é claro, o ideal seria simplesmente. Se a gente não quiser dar uma segunda vida para ele, então dar para alguém, para que essa pessoa possa dar uma segunda vida para ele. Por outro lado, pintar é realmente a forma mais simples e, se vocês acompanham várias meninas que fazem ótimas transformações e mostram nos blogs, no Instagram, elas frequentemente mencionam quais tintas usam e, às vezes, são tintas que definitivamente não são próprias para móveis. E isso também funciona, assim como aconteceu comigo. Não estou sozinha nisso. Sério? Por um lado, vale a pena fazer tudo direitinho, mas por outro lado, a vida é a vida. E nem sempre temos tempo para tudo, nem sempre temos dinheiro para tudo. E aí, é bom saber que existem outras maneiras também. Meu móvel favorito em casa é esse armário que eu tenho da Politécnica de Varsóvia. Imaginem que o departamento de eletrônica estava se desfazendo de móveis antigos antes da reforma e, em vez de pagar para uma empresa levar os móveis velhos, eles colocaram um anúncio na internet dizendo que podia pegar. E eu consegui pegar justamente uma estante dessas. Então também, muito respeito para o departamento de eletrônica por alguém lá ter tido a ideia de simplesmente doar os móveis, ao invés de pagar para descartá-los. E esse armário era simplesmente de madeira. Era um folheado de madeira e, no geral, estava em bom estado, mas tinha alguns defeitos. Então usei massa para madeira. Não tinha puxadores e também não tinha chave, então os puxadores foram colocados aqui. Foi preciso simplesmente furar as portas e colocar com parafuso. Vocês sabem como são esses puxadores? Já os vidros são novos, feitos pelo vidraceiro, e todo o resto foi repintado por mim com tinta de giz. A tinta de giz, a Nislon, é solúvel em água, o que tem a vantagem de que, se ficar parada por um tempo e der uma secada, provavelmente ainda dá para dissolver um pouco e aproveitar. Se depois de alguns anos aparecer algum desgaste e quisermos retocar, provavelmente isso não é recomendado e talvez tenha algumas desvantagens. Mas estou contando como é. Em caso de emergência, essa possibilidade de dissolver na água é útil. Por outro lado, se pintarmos um móvel com uma tinta solúvel em água e depois molharmos ele, vão ficar marcas e não vai ficar bonito. Por isso, é preciso proteger esse móvel. E aqui eu usei cera para isso. Dá até para sentir um pouco ao toque, mas a cera não é o meu acabamento favorito. Na época, achei que estava bom e, no geral, está ok.
mas eu não sou fã de cera, então agora prefiro usar verniz. Ainda mais porque existe verniz fosco, que dá um efeito legal. As tintas de giz têm a vantagem de ter uma aderência muito boa e realmente funcionam bem. Sem precisar preparar demais a superfície, a gente pode simplesmente lavar o móvel, não precisa lixar, raspar ou fazer nada especial para melhorar a aderência da base. Essa cômoda é um modelo popular da IKEA, não lembro o nome agora, mas é uma das mais baratas, de pinho, que é um ótimo material para customização. Projetos faça você mesmo. Na internet, você vai encontrar uma infinidade de ideias, inclusive juntando várias dessas cômodas para fazer um móvel maior, adicionando pés, por exemplo. Uma infinidade de ideias diferentes. Eu planejava apenas repintá-la e trocar os puxadores. Queria que fossem dourados, assim como no armário azul, mas depois de pintar, achei que esses puxadores de madeira ficaram ótimos aqui e deixei como estavam. Pintar móveis assim de madeira bruta é um verdadeiro prazer. A madeira absorve maravilhosamente a tinta. O resultado aparece na hora. Essa tinta adere bem, é muito satisfatório e basta comprar simplesmente uma tinta para madeira. Eu comprei aqui uma tinta da Tikkurila, acho que é Tikkurila Aqua, não sei. De qualquer forma, é uma tinta comum para madeira. Uma pequena prateleira, uma transformação barata. E agora tem um móvel na cor que eu queria, porque estava sentindo falta desse vermelho aqui na sala. Essas cadeiras estão comigo há mais de uma década. Recebi 4 delas junto com meu ex-marido, depois do casamento do meu sogro, que as pintou com tinta vermelha para madeira. Agnieszka. Impressionante como, após tantos anos, ainda lembro desses detalhes e das 4 cadeiras vermelhas. Este é o modelo Ivar, muito popular. Tomara que ainda tenha na IKEA, pois essas cadeiras são ótimas. E o fato de serem facilmente pintadas de qualquer cor nos traz grandes possibilidades. Elas são resistentes e duráveis. E como vocês podem ver, mesmo depois de muitos anos, ainda estão em ótimo estado. A estrutura delas é super estável. E madeira é madeira. E aqui, depois de tantos anos, e não foi só uso comum, mas também mudanças de casa, depois como cadeiras técnicas, cadeiras nos quartos das crianças. Elas realmente passaram por muita coisa e estão um pouco amassadas. Mas quando aparece algum amassado, a madeira aparece por baixo e isso fica muito elegante. Mas essa cadeira eu pintei. Nossa, quando foi isso? Acho que faz uns 2 anos, pintei de verde. Aproveitando que pintei o quarto da minha filha, todo o quarto mudou de cor. Então a cadeira vermelha já não combinava mais lá. Então, antes de comprar uma cadeira com rodinhas, que agora minha filha já tem, decidi simplesmente pintar uma dessas cadeiras antigas. E para isso, atenção, usei tinta de parede, a mesma que usei para pintar a parede. E depois simplesmente pintei a cadeira também com verniz para móveis. Assim, o assento ficou protegido. Pintei com várias camadas de verniz, não lembro se foram 2 ou 3, mas foram mais de uma. E agora realmente é fácil de limpar. O lado negativo é que quando essa cadeira verde fica arranhada, aparece a cor vermelha por baixo. Aqui nas bordas, dá para ver um pouco aqui no topo, embora aqui pareça estar arranhado, o que não é surpreendente no caso de uma cadeira em um quarto infantil. Mesmo assim, para o tempo que tem, ainda está em boas condições. Eu achei que seria uma solução temporária, mas acho que ainda vai durar mais alguns bons anos. E talvez um dia eu decida lixar e pintar de novo, dessa vez direito, com tinta própria para madeira. Esse móvel é o mais surpreendente de todos os móveis que eu mesma pintei e que tenho em casa. Porque para pintar essa cômoda, eu usei tinta para azulejos, a mesma que usei na cozinha. Sobrou um pouco e achei que essa cor ficaria ótima aqui. E realmente ficou boa. Mas a questão é como fica a aderência. Porque a ideia é que se a tinta gruda nos azulejos, então provavelmente deveria grudar também na lâmina. Porque aqui era uma lâmina de bétula, os azulejos são escorregadios. A lâmina também é relativamente escorregadia. Então parecia uma situação parecida. E de fato, é mais ou menos assim.
mas essa tinta tem uma consistência meio emborrachada. Então, como tem um balanço aqui do lado, quando as crianças balançavam, acabavam arranhando um pouco a cômoda. E quando já tinham começado a soltar um pouco, dava para puxar e tirar mais tinta. E aí, aqui na lateral, ficou um buraco feio na tinta, que um dia eu simplesmente pintei de novo e desde então não tive mais nenhum problema. Eu não protegi essa tinta com nenhum verniz, simplesmente pintei com tinta para azulejos e fiz isso há 2 anos. E para 2 anos, eu acho que está em um estado muito bom. Na verdade, se você olhar de perto, aqui no canto está um pouco desgastado. Mas eu acho que isso faz parte do desgaste natural da madeira e definitivamente considero o resultado bom. Mas não é que eu recomende que vocês usem tinta para azulejos. Definitivamente, eu espero que as tintas para móveis sejam mais adequadas para móveis. Mas às vezes acontece que temos alguns móveis antigos que já estão assim. A um passo de se livrar deles, a um passo até de jogar fora, em vez de jogar fora, em vez de se desfazer. Ainda dá para tentar com tintas, só que provavelmente não vamos querer lixar, porque isso pode encher o apartamento de poeira. E nem todo mundo tem um jardim onde pode fazer esse tipo de trabalho. A gente não quer investir agora em uma tinta boa para a mesa, quando se trata, sei lá, de uma mesinha velha. O verniz que queremos tirar, que por si só custa uns 20 zlotys. Então, nesse caso, é legal usar tinta que a gente já tem e fazer uma transformação realmente econômica. E mesmo que a tinta seja indicada para a parede e a gente tenha uma mesinha, não uma parede, provavelmente se pintarmos a mesinha com ela, também vai funcionar. Não vai durar. Provavelmente não vai ficar incrível por 10 anos, mas também vai ficar ok. Então, se vocês têm esse tipo de móvel, vale a pena se arriscar e experimentar. Se quiserem fazer corretamente, recomendo o livro Móveis Renovados, disponível em nossa loja no www.bombinetrazelnetra. PL. Os móveis que mostrei para vocês são, claro, só aqueles que eu tenho no meu apartamento. E agora lembrei que, na verdade, nem todos. Ainda tem uma prateleirinha na cozinha que eu pintei com tinta de caseína. E falando de modo geral sobre a minha experiência, acho que a transformação mais espetacular para mim foi a da cozinha. Pintar todos os armários e, de amarelados e acastanhados, eles ficaram branco-azulados. A parte de cima branca, a de baixo azul. Isso realmente ficou super renovador, transformou completamente essa cozinha. Então eu recomendo que vocês usem tintas tanto para pintar azulejos quanto para pintar móveis, mas não para pintar pisos. Embora, é claro, também dependa do lugar. Por exemplo, eu mostrei para vocês a escada em uma antiga mansão, onde o piso de madeira foi pintado. Lá também havia tapetes e ficou realmente bonito, e o piso não se desgastava tão facilmente. Por outro lado, é claro que azulejos são diferentes de madeira. Então compartilhem nos comentários as suas próprias transformações de móveis, se vocês já pintaram alguma coisa, se já usaram tintas de uma forma diferente do que era recomendado. Vou adorar ler sobre as experiências de vocês e, claro, convido vocês a se inscreverem no canal, a apoiarem o canal também e espero que a gente se veja em breve. Tchau!